Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, sem mais demoras. Hoje é ceia. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 4 e o verso número 6. O Senhor me deu um versículo dessa palavra nessa semana no meu devocional, que eu sempre faço pelas manhãs. O Senhor tinha me dado um versículo e tratarei de passar o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Já quero também cumprimentar todos os nossos ouvintes pela rádio. Sei que muitos nos ouvem, principalmente pessoal lá das penitenciárias que nos ouve. Deus alcance a vida de vocês que estão aí nesse momento encarcerados, e mais que Deus alcance a vida não somente de vocês aí, mas toda a família e a casa de cada um de vocês, que eu sei que nesse momento o exílio da família, eu sei que não é fácil ficar longe da família. Quero mandar um abraço para todos que também nos assistem pela internet. Esse é um momento em que o Espírito Santo, esse culto, ele entra na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, através das ondas sonoras da internet e do rádio também. Todos encontraram, amém? 2 Timóteo capítulo 4, verso do número 6, diz assim a palavra do Senhor: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me será útil para o ministério. Também enviei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu quero voltar a repetir esse versículo, que foi o versículo que, quando eu lia nessa semana, o Senhor me dizia: quando vierdes, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Encurve a sua cabeça, que eu quero fazer uma pequena oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra, pela tua presença nesse lugar. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja e aqui dentro também, Senhor. Que todo espírito de distração, ele seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor tenha liberdade, papai, para trabalhar através da sua palavra, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém, amém e amém. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 19, diz que nós somos peregrinos nessa terra.
E o livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, diz que, portanto, nós não temos uma cidade permanente, nós buscamos uma cidade futura. Olhando dessa forma, nós aqui estamos de passagem, e se somos peregrinos, nós somos eternos viajantes, nós sempre estamos peregrinando, ou seja, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou acolá. E se eu fico imaginando alguém em viagem, hoje, na tecnologia de hoje, nós não poderíamos nos imaginar, e nem hoje nos imaginamos, até mesmo dentro da nossa cidade, usando um GPS que está em todos os celulares. 24 satélites colocados ao redor do planeta são capazes de te dar a tua localização exata, aonde você está, através do seu celular. E se você pegar e quer ir para uma outra cidade, você coloca lá o nome da rua, o nome da cidade, e aquele negócio vai te falando, aquela mulher vai falando, vira para a direita, vira para a esquerda, tudo aquilo, e você vai indo para chegar no teu destino. Eu fico imaginando o crente de hoje moderno, nas circunstâncias que está na igreja, ele ia colocar assim, hoje, o meu destino é o céu, então eu vou colocar lá, reino celestial. Aí ele ia colocar lá, cidade, Nova Jerusalém. Rua de cristal. Ia dar um enter, e havia um anjo, ir para o céu. O GPS totalmente direcionado. Mas na vida real isso não funciona bem assim. Mesmo que agora, quando eu estava falando isso, eu me lembrei que quando nós estávamos indo lá para a cidade da Charlene, Presidente Pitácio, com a pastora, com Elias e com a Aline, eu lembro que a pastora estava com a sua tecnologia, ela é muito tecnológica, ela gosta muito aplicativo, celular. Eu já não, quando viajava, Diego, eu já pegava, na minha época não existia GPS, eu viajava muito de carro e eu só ia no mapa, era o livro que me guiava, então eu ia, e não, sinceramente não tenho muita confiança até hoje nesse negócio de GPS, mas vamos colocar o tal do GPS ali no celular. Eu lembro quando nós chegamos ali, você lembra disso, Elias? Chegamos ali em Maringá, a mulher falou assim, em 500 metros, vire à direita. Eu falava, gente, mas está mandando virar para a direita, na cidade da Charlene é para o outro lado. Em 200 metros, vire à direita. E aquela setinha mandando virar, nós entramos, ia. E eu falava, gente, mas esse negócio está errado, essa mulher está mandando a gente para o lugar errado. Você lembra disso, Aline? Não. Fomos, irmão, 10, 15, 20 quilômetros, falei, não, está errado esse negócio, eu vou parar. Não tenho aqui um mapa, mas eu sei que nós estamos indo para o lugar errado. Eu parei para o taxista, para um frentista do posto, e ele falou, não, o GPS manda todo mundo errado. Todo mundo que vem aqui é mandado para o lugar errado. Ele manda dar uma volta tremenda, você tem que voltar aqui 15, a gente fez a volta, aproveitamos, já jantamos ali, voltamos uns 15, 20 quilômetros, aí entramos na rota certa. Eu falei para ela assim, desliga esse negócio aí, apaga essa tecnologia, que agora nós vamos no rumo aqui. Aí, irmão, eu fico imaginando o crente de hoje tecnológico, no GPS, e eu fico imaginando aquele monte de crente, que ele pega o GPS do profeta para ir para o céu. Ele quer uma direção, para ele ir, ele tem que consultar a mulher, ou o homem que fala, vira à direita, vira à esquerda, confirma, não confirma, trabalha, não trabalha, sai da igreja, entra na igreja. Ei, meu Deus do céu, eu sou ainda da época que eu sou direcionado pelo livro e pela palavra. O meu GPS continua sendo esse. Não confio na voz de ninguém que manda ir para cá e manda ir para lá. Eu quero o GPS que me dá a palavra. Oh, meu Deus do céu. Meu GPS, eu digo assim, desliga essa mulher. Na minha época eu ia pelo meu livrinho. O crente que quer ir para o céu, que quer colocar lá no endereço, ele tem que estar aqui, pastor Everton, lendo esse livro, essa palavra. Pastor, o que é que isso tem a ver com o versículo que o senhor leu? Tudo. Porque se eu conheço um homem que foi direcionado por Deus na Bíblia,
é esse camarada chamado Paulo. É só você abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, aonde diz que um dia ele se levanta, pega o seu amigo Timóteo, dizendo que o moço ainda era crente, filho de uma mãe judia, crente e de um pai grego. Ele chama aquele menino chamado Timóteo para fazer a sua primeira viagem com ele. Ele diz: Timóteo, arruma tuas malas, que nós vamos ir para a Ásia. Ele diz que eles arrumam a mala, vão dormir para sair no dia cedo seguinte. Mas disse que naquela noite, missionária Cecília, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar ele, e o GPS de Deus entrou na vida de Paulo e diz assim: tu não vai em nenhum lugar para a Ásia, tu vai para Filipos, porque lá tem gente que precisa de você. E Paulo foi obediente, desligou o GPS que ele estava com ele e falou assim: eu vou no GPS de Deus, mas esse GPS está me levando para um lugar que é um problema. Filipos era a cidade do filho do governador romano naquela época, por isso que o nome do filho era Filipe, e aquela cidade chama Filipenses. E ele vai para aquela cidade, e lá dá tudo errado da maneira que ele queria. Lá ele pega a palavra, mas ele é preso, açoitado. Aquele homem começa a sofrer, mas a palavra que ele pregou naquela cidade, aquela cidade era a porta de entrada para a Europa. A obediência de Paulo fez com que a palavra tivesse para mim e para você hoje, porque da Europa vieram os missionários para essa nossa região daqui com a palavra. A obediência de Paulo levou ele para o lugar certo. Mas a palavra que nós lemos é a última viagem que Paulo fez. A palavra que nós lemos é o final do capítulo 4, da última palavra que o apóstolo escreve antes de ser decapitado, alguns dias antes. E eu lia o livro de 2 Timóteo nessa semana. E quando eu li o livro de 2 Timóteo, eu dizia até para minha esposa, como é diferente você ler a primeira carta que ele escreveu a Timóteo e a sua última carta. A ternura com que aquele homem escreve essas palavras para o seu discípulo mais querido, que seria o seu sucessor. E para você entender um pouco mais da profundeza que isso é, somente estando no lugar da onde ele escreveu essa carta, e eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de estar nessa prisão da onde ele escreveu essas letras. Um lugar obscuro, irmãos. Paulo tinha sido levado para Roma e tinha sido livre. Por isso que ele chega a dizer que quando ele se defendia perante o imperador, não foi encontrado nenhuma acusação para ele, e ele foi solto. Ele foi solto, a Bíblia não diz, mas a história é assim, que ele fez a sua tão grande sonhada viagem para a Espanha. Nesse período, depois daquela história do naufrágio que vocês conhecem, que ele foi para Roma, ele foi solto, livre. Ele falou: pronto, agora eu volto a pregar o meu evangelho. Foi para a Espanha, foi para Éfeso, e chegou em Troade, e ali ele foi preso novamente, depois de 2 anos. Levado para Roma, Nero bota fogo na cidade de Roma, e os cristãos são acusados, e aonde um deles, em 67 depois de Cristo, Paulo é acusado juntamente com esses cristãos, e ele não é mais ficado numa prisão domiciliar, ele é colocado no profundo de uma masmorra. Eu estive nesse lugar. Não é um lugar turístico como o Coliseu, como o Vaticano, com as suas glórias, com as suas riquezas, obras de arte de milhões. Não é a Capela Sistina, pintada por Michelangelo. São paredes úmidas, frias,
um espaço de mais ou menos 25 metros quadrados, a uma profundidade de mais ou menos 5 metros do nível da rua, muito próximo ao Coliseu e o Fórum Romano, aonde uma pequena luz é vista muito de longe. Essa era a luz, a iluminação que tinha Paulo quando escrevia a carta, a segunda carta a Timóteo. Aquele homem, já com uma idade ultrapassada, com as suas marcas, com as suas feridas no corpo, por todas as suas viagens missionárias, apedrejado em Listra, açoitado em Éfeso, e assim sucessivamente, um homem que incessante diz a Filipos: pode me matar, porque o meu viver é Cristo, e o meu morrer é ganho. De tanto que esse homem padecia por pregar um evangelho de um Cristo ao qual ele nunca tinha visto, mas ele tinha contemplado a sua voz no seu ouvido. Aquele homem escreve essa carta, começando dizendo para Timóteo: Timóteo, que saudade que eu tenho de você, meu filho. Capítulo 1, ele diz assim: eu oro e intercedo pela sua avó e pela sua mãe, porque elas colocaram o evangelho dentro de você. Quando eu li essas palavras, eu achei fantástico, porque aquele homem poderia dizer: este é o meu filho na fé, foi eu que coloquei ele no caminho. Mas não, ele dá toda a glória e toda a honra a um leito familiar, aonde o exemplo de uma avó, aonde o exemplo de uma mãe foi fundamental na vida daquele homem que seria o seu sucessor. Escute uma coisa, mãe e pai: o evangelho, o primeiro evangelho, a semente do evangelho, ela é pregada pelo testemunho que você dá dentro da tua casa para o seu filho. Não adianta ter o melhor pastor, o melhor profeta, orando e intercedendo pelo seu filho. Paulo está reconhecendo que a semente do evangelho tinha sido de uma crente judia e de um pai que era grego, que nem convertido era. Mas a semente foi plantada por aquele homem dentro de casa. Eu entendo que o meu testemunho, o que eu sou, é o exemplo para o meu filho de o que ele vai ser futuramente. Ele atribui isso. E nesse mesmo capítulo ele diz: Timóteo, aperfeiçoe o dom que está em você. Ele diz essas palavras: desperta o dom de Deus que há em ti, porque Deus não te deu espírito de temor, nem espírito de medo. Ele te deu espírito de amor e espírito de ousadia. São palavras lindas, meus irmãos. E você lê o livro de Timóteo, de um homem encarcerado, algemado, com os seus dias contados, sabendo que dali ele não seria mais com vida, a não ser num caminho para ser decapitado, ou queimado, ou crucificado. Mas aquele homem, naquela circunstância, no fundo de uma prisão úmida, cheia de quem sabe bichos que tinha lá dentro, ele conseguia dentro daquilo não fazer nenhuma reclamação, mas ele conseguia trazer uma palavra de esperança, uma palavra de aperfeiçoamento, uma palavra de amor para aquele que seria ainda o seu sucessor. Crente, para de reclamar da vida, para de reclamar de tudo, para. Deus é contigo. Então ele diz essas palavras: Timóteo, não tenha medo, Timóteo. O amor que está em ti, ele é ainda maior. Desperta o dom, deixa Deus te usar, Timóteo.
Meu filho, irmão Timóteo, que está aqui nessa igreja hoje, aperfeiçoa o dom que Deus te deu. Deus te deu um dom, aperfeiçoa e usa. Capítulo 2, ele começa a dizer: Timóteo, seja corajoso como um soldado. Verso número 5, ele diz: seja disciplinado como um atleta. Ele continua dizendo: Timóteo, seja trabalhador como um lavrador. Algumas Bíblias dizem fazendeiro. Ele continua dizendo no capítulo 2: Timóteo, seja um obreiro, seja um vaso de honra. E ele termina dando as suas instruções para Timóteo: Timóteo, ame Timóteo como um servo. Que palavras que saem de um homem que está com seus dias para a morte, pastor Everton, que está com seus dias contados. E ele não para por aí. Capítulo número 3, ele, quem sabe, traz, preste atenção aqui, deixa a irmã, quem sabe, para mim, um dos versículos mais tremendos que Paulo escreve para mim está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Ele diz assim: Timóteo, toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, proveitosa para corrigir, proveitosa para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para a obra. Ele dizia toda a escritura, Timóteo, porque um pouco antes ele diz: Timóteo, não deixa ser levado por vento de doutrina, Timóteo. Haverão falsos profetas, Timóteo, pregando tudo quanto é palavra. Ele estava querendo dizer: Timóteo, larga a mão do GPS espiritual de profeta, pega a tua escritura, porque ela é divinamente inspirada por Deus para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeitamente preparado para a sua obra. Larga do GPS. Pega a tua palavra, Timóteo, acredita no que ela escreve. Um homem. Aleluia. Ele estava querendo dizer a Timóteo: Timóteo, as escrituras que estão nas suas mãos, Timóteo, é que vão te fazer um homem perfeito, Timóteo. O que vai te fazer um homem perfeito não é a pregação de fulano, ciclano ou beltrano. Não é a palavra profética de ciclano, beltrano e tetrano. Timóteo, o que você tem nas tuas mãos é o próprio Deus revelado nas escrituras, nas letras. Então ele entra no capítulo 4, que ele começa a dizer, e eu poderia começar, e eu acho que todos deveriam começar a ler 2 Timóteo pelo capítulo 4, aonde que ele diz: Timóteo, eu serei logo oferecido em sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé.
eu permiti, eu combati o bom combate, e eu guardei a minha fé. Ele está dizendo: traz Timóteo a minha capa, traz os meus livros, traga os meus pergaminhos, Timóteo. Venha rápido, porque eu não sei quando é que eu vou morrer, mas eu quero ter a minha capa. Eu quero ter a minha capa comigo, Timóteo. Aquela que foi inseparável comigo, Timóteo. Eu quero ter a minha capa comigo, aquela que nós somos apedrejados em Listra. Ela tem a marca do meu sangue. Ela esteve comigo em todos os lugares, Timóteo. Essa capa me cobriu do frio no meio de uma prisão. Essa capa me protegeu da chuva enquanto nós dormíamos na rua sem dinheiro, Timóteo. Traz a minha capa, que eu esqueci. Entrou de Timóteo. Traga os meus livros, traga os meus pergaminhos, Timóteo, porque os meus dias estão contados. A minha hora está chegando. Eu serei sacrifício. Em nenhum momento aquele homem faz uma reclamação, a não ser dizendo: eu me sinto só. Você sabe o que é um homem chegar no final da sua viagem, antes da sua morte, sendo o missionário mais importante de toda a igreja, tendo estabelecido diversas igrejas. Esse homem chegar ao final da sua vida e dizer: eu só tenho um amigo comigo. Demas se foi. Ele foi para o mundo. Ele caiu no mundo. Ele foi para Tessalônica. Mas ele não foi sozinho. Ele levou Crescente e Tito com ele. Timóteo, eu me sinto só. Eu quero a minha capa de volta. Eu quero meus livros, Timóteo. Eu quero a minha escritura. Eu quero meus pergaminhos, Timóteo. Ele dizia: eu logo serei coroado. O Senhor justo e fiel, Ele vai dar minha justa coroa. Aquele homem chegava no final da sua vida, e sabe por que ele queria a capa dele? Sabe o que significava a capa dele? A capa dele significava a chamada que ele tinha, a fidelidade. Aquilo lá trazia lembranças de fidelidade e de fé de um homem que trabalhou toda a sua vida para o Senhor. Ali ele trazia as marcas. Sabe por que ele queria chegar? Ele queria também os seus pergaminhos. Ele queria ler aqueles livros que um dia ele leu pela primeira vez, aquele livro que incendiou o coração dele pelo Evangelho. E assim, pega um pouco na tua casa, aquela Bíblia que você já não lê mais, aqueles escritos antigos que você tinha, e começa a ver que aquilo tem importância. Era aquilo que te trazia de volta para perto de Deus. O que ele estava querendo dizer: eu quero sentir de novo, mesmo que o Senhor está comigo. Eu quero ler o meu pergaminho, aquilo que me edificou, aquilo que me colocou na fé, aquilo que me faz ser forte hoje. Eu quero ter comigo. Eu quero ter a minha capa, aquilo que lembra o meu compromisso que eu tinha com Deus, a minha chamada que eu tinha com Deus. A minha capa significava o meu ministério, Tiago. Eu quero chegar no dia final. Pode vir aqui o grupo de louvor, por gentileza. Eu quero chegar quando eu ser oferecido. Preste atenção aqui agora, redobre a tua atenção. Aquele homem, ele queria chegar naquele dia em que ele seria degolado. Quem sabe aquele homem começou a ouvir aqueles passos dos soldados. Pegam a Paulo, arranca de dentro daquela masmorra, coloca na via Óstia, em caminho de fora da cidade, dos muros da cidade, porque os malfeitores eram crucificados e matados fora da cidade, não dentro das muralhas de Roma.
Ele sai, ele chega num lugar chamado Trefontaine hoje. Missionária Cecília deve ter ido lá, aonde está uma igreja de São Paulo, numa praça. Quem sabe ele viu aquele monte de guarda, mas quem sabe ele tinha a sua capa em volta do seu corpo. Ele dizia: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Quem sabe aqueles guardas que o levaram não entendiam o rosto resplandecente e um sorriso no apóstolo. Quem sabe ele dizia como um homem que passou a sua vida de sofrimento, está indo para a morte, pode estar sorrindo, porque quem sabe ele dizia, ele sabia: o meu morrer é ganho. Então ele chega com aquela capa, porque ele sabe que no momento dele ser decapitado, ele seria um sacrifício vivo para o Senhor, e que aquela capa que acompanhou ele de muito sofrimento durante todos os dias, essa capa seria trocada por uma coroa de glória. Aquela capa seria trocada por um manto celestial. Aquela capa seria o que foi cantado naquele hino de Atos 2. Ele veria a glória de Deus sobre ele. Todo aquele sofrimento, toda aquela fidelidade, toda aquela fé que ele teve durante anos, ele iria trocar por uma coroa de glória. E essa palavra que o Senhor tem para você nessa noite: não abandone a sua capa, pegue os pergaminhos de volta, pega de volta o pergaminho, porque ele será trocado por uma coroa de justiça, uma coroa de glória e um manto celestial derramado sobre a sua vida, porque ele é fiel, ele é fiel. Você pode estar sofrendo, você pode estar acorrentado, aprisionado, se sentindo só, mas a palavra te diz à noite: você não está só. Pega a tua capa, porque ele está contigo, ele está contigo, e a tua coroa, ela está guardada lá no céu. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.